A paz do Senhor a todos, amém? Eu sou Fernando Aquino, estou aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nós estaremos estudando hoje, queridos, a lição de número 11 da revista da editora CPAD, do quarto trimestre de 2018. E a lição será Despertemos para a vinda do grande rei. Estaremos falando hoje a respeito da vinda de Jesus, do retorno de Jesus a este mundo para buscar o teu povo, para resgatar aqueles a quem ele comprou com seu sangue. E eu já queria começar essa aula aí, já além de estar agradecendo a vocês também, já me desculpando um pouco pelo tempo, né, demora pela gravação do vídeo. Nós tivemos aí uma semana bem corrida, uma semana bem trabalhada, por assim dizer, lecionamos quase que a semana inteira, também ministramos, pregamos a palavra de Deus quase que todas as noites dessa semana, e eu acabei ficando sem tempo para poder estar editando. Vocês vão estar vendo a diferença aí, né? Eu costumo colocar um fundo diferente, algo assim, costumo colocar uma introdução, né, fazer uma intro para o vídeo e passando essas transições ligadas aos tópicos, mas esse vídeo ele vai ser um pouco direto, né, vai ser um vídeo sem edição, pelo motivo que eu já citei aqui, a correria, a gente está aí com as ministrações, com o final de ano, essas questões de agenda, está meio tumultuado um pouco a nossa agenda. Mas, dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos estar estudando hoje a lição de número 11, e essa lição ela é baseada completamente baseada na parábola das 10 virgens, que encontra-se lá no evangelho que ele escreveu, Mateus, no capítulo de número 25, ok? Então nós vamos estar estudando um pouco esta parábola aí. E é interessante que a primeira coisa a se fazer, gente, como eu já tenho dito em estudos anteriores, né, nas parábolas anteriores, nós estamos estudando essa série aí, é analisar o contexto. A gente sabe que o contexto ali da parábola das 10 virgens é um contexto ligado a bodas, a casamento, a uma festividade de casamento. E a primeira coisa a se fazer para compreender bem esse texto é entender que, para nós, os ocidentais, isso aqui é um texto um tanto diferente. Por quê? Porque a maneira como o povo de Israel celebrava as bodas, a maneira como esse povo realizava festividades ligadas ao casamento, difere em muito, não só da atualidade, até mesmo houve algumas mudanças lá, mas também difere muito da maneira como nós, os ocidentais, né, os povos que estão ali ao redor, celebram e analisam esse contexto. Então, a primeira coisa a se entender aqui é que Jesus está utilizando um contexto, além de ser ligado à sua época, ao seu período, também é um contexto ligado estritamente ao povo na qual ele estava falando, que eram ali os judeus, né, povo do qual ele também fazia parte. Então a gente precisa entender isso aí. E havia algumas diferenças no que diz respeito à festividade de casamento. A gente sabe que naquele período o noivo, né, chegando no período do casamento, o noivo ia com seu pai à casa da noiva. Ali eles levavam um documento chamado na língua hebraica de ketubá, que seria uma espécie de contrato de casamento. Né? Esse contrato era assinado pelas duas testemunhas que eram convidadas a estar ali com eles, e após assinar esse contrato, o noivo voltava para casa com seu pai, a noiva ali ficava na casa dela, e o noivo passava então a preparar, né, o ambiente, o lugar, o local onde seria a casa. E ele tinha entre um ano, no máximo estourando 2 anos, para que ele retornasse para buscar a sua noiva e assim eles pudessem se casar. Então, naquele período, o pai ditava quando era data, o noivo ia até a casa da noiva para buscá-la, e esse noivo ele era seguido por um cortejo, e esse cortejo era composto por amigos desse noivo. E dentre esses amigos, né, há questões históricas que nos mostram que haviam 10 padrinhos, né, 10 homens que iam com ele, e havia uma espécie de 10 damas de honra, ou 10 madrinhas, como é dito aqui no Ocidente, principalmente no Brasil. Mas a ideia é que dessas 10 mulheres, dessas 10 virgens que a parábola vai citar, não eram, a princípio, a noiva, tá? Não seriam 10 noivas ou a noiva, por conseguinte, mas 10 damas de honra, convidadas a estar no casamento. E uma das funções que essas mulheres exerciam era estar na estrada que daria acesso à casa do noivo. E quando ele chegasse ali com sua noiva, quando ele viesse para aquele momento das bodas, elas estariam no caminho e acenderiam, elas iam clarear, iluminar este caminho, né, caso sendo ali à noite. Elas iluminariam esse caminho. Para isso, elas deveriam estar com lâmpadas e um certo estoque de azeite preparado, para que quando o noivo chegasse com sua noiva, elas acenderiam, elas clareariam o caminho para que eles entrassem no local da festa. Uma vez entrando, elas também entrariam e ali iniciaria um período de 7 dias de festa, 7 dias de bodas,
tá? De festa de casamento. E após a chegada deste noivo, há costume que nos mostram, dados históricos que nos mostram que, uma vez o noivo, ou seja, entrando ali, não haveria mais espaço para que convidados viessem entrar, né? Há livros, há escritos, há documentos que dizem que a festa durava 7 dias, perdão, então entrava, saía pessoas, mas há escritos que mostram que, uma vez o noivo entrando, já não teria mais acesso a ninguém entrar. Mas a ideia aqui, a princípio, é que Jesus está se utilizando de algo comum a eles, né? Pode ser, talvez seja estranho a nós, averso a nós, porque a nossa linha de casamento, nossas festas de casamento são bem diferentes disso aí. A gente sabe que hoje em dia a gente está num local específico para o casamento e o noivo está ali aguardando junto a testemunhas, né, padrinhos, madrinhas, convidados, a um bispo, um pastor, um padre, a um sacerdote ali junto ao noivo, aguardando que a chegada da noiva. A noiva então entra acompanhada de seu pai, geralmente o costume é assim. E ali acontece o casamento. E após isso, né, a gente percebe também que há uma questão voltada para a lua de mel. Terminando a cerimônia de casamento, ambos, o noivo e a noiva, eles partem para um local específico para ali passarem ali pelo período que chamamos de lua de mel. Então eles deixam, e geralmente a lua de mel hoje em dia não é em casa, geralmente a gente vê hotel, resort, pousadas, mas no período de Jesus era diferente, eles iam para a casa do noivo, a casa deles, a casa feita pelo noivo, e passariam naquela casa ali um período também de 7 dias, né, uma semana naquela casa. Então há algumas diferenças aí. A primeira coisa a se entender é isso, né, você que está aí explicando, você que é professor na escola bíblica, que está lecionando para os seus alunos, é entender a princípio essas diferenças, tá, que estão ligadas ao texto. Então o que a gente vai estar fazendo aqui, tendo já isso em mente, compreendendo isso, e sabendo já que as virgens aqui da parábola não são especificamente as noivas, ou a noiva não aponta para a noiva a gente vê que seria um sujeito oculto nesta parábola, a noiva não aparece de maneira clara, a gente só o que pode fazer aqui é pressupor a presença dela aqui, o que a gente pressupõe que ela está aqui devido ao sistema como era o casamento, mas a noiva não está em evidência nesta parábola, porque a gente só vê aqui as personagens que aparecem nessa parábola são a princípio as 10 virgens, né, sendo 5 prudentes, 5 loucas, e o noivo, ou o esposo. Eu estou dizendo noivo porque o texto grego original traz a palavra gamaos. A palavra gamaos do grego quer dizer noivo, né? Então a gente vê que o noivo também está presente, não a noiva não aparece. Ok? Então é algo interessante a gente poder analisar. O que eu vou estar fazendo aqui bem breve, né? A gente não está editando, como eu disse, então a gente tem que utilizar bastante o nosso tempo. E o que eu vou estar fazendo é lendo aqui na minha Bíblia, o capítulo 25, de Mateus, e a gente vai fazendo ali um comentário com base em alguns versículos, ok? Vamos lá, então vamos dar início à leitura aqui. Mateus 25, verso 1, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Ok. Então Jesus agora ele vai falar acerca do reino dos céus. E é bom notarmos, gente, que o capítulo que antecede este texto é o capítulo de número 24, e no capítulo 24, Jesus ele falou de diversas maneiras ali, questões ligadas à sua vinda, e não só a vinda dele em si, como o mundo estaria, né, como o planeta estaria, as coisas que sucederiam ali, as coisas que aconteceriam, as coisas que também antecederiam, melhor dizendo, a vinda de Jesus, mas ele também falou acerca de como deveriam estar aqueles que caminhavam com ele, aqueles que o seguiriam, aqueles que o serviriam a ele. A postura a ser tomada pelos servos de Jesus quando ele retornasse. Tanto é que nós vimos aí a parábola dos 2 servos, né, que antecede esse texto. Então Jesus está falando também nesse contexto acerca de vigilância, de prudência, de se estar preparado para o seu retorno, de estar preparado para a sua vinda. Então, a princípio, a base para esta parábola é essa, né, de preparação. Então, quando Jesus ele cita a ideia aqui, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. A gente precisa entender algumas coisas aqui. Uma delas é que nessa cultura que Jesus está citando, que é a cultura judaica, né, o número 10 ele tem uma grande influência, ele tem uma grande importância, uma grande significância. Por quê? Porque o número 10 é tido em escritos rabínicos, nos mostram que o número 10 ele aponta para a totalidade, né? Ele aponta para uma ideia de total, né? O número na qual nós não teríamos aí um resultado, ou até mesmo como contá-lo de imediato. Então ele aponta para a totalidade. A gente vê aí na chamada gematria, ou gematria, como você quiser falar, que é o estudo
da Cabala, estudo de números, né, dentro da cultura judaica. E o número 10 ele acaba apontando para isso, a totalidade. Jesus ele vai citar 10 virgens, dando a ideia, a princípio, dos crentes, dos servos, dos homens ao redor do mundo, né, da humanidade ali, pronto para a sua volta, para a sua vinda, para o seu retorno. E é interessante que essas 10 virgens, além de serem damas de honra, elas eram, a princípio, convidadas. Ou seja, então antes mesmo de ter um cargo específico, de ter uma posição específica no casamento, no matrimônio, nas bodas, nas festas, elas eram, antes de tudo, convidadas. Então, o que a parábola está citando aqui é o número 10, a gente já falou isso aqui sobre a totalidade, e convidados, muitas pessoas convidados. Aqueles chamados a estar com ele, chamados a estar com noivos, chamados a fazer parte das bodas. E a gente percebe que são pessoas aqui que aceitaram a princípio esse convite e se prepararam, né, de certa forma, né, lógico que as prudentes um pouco mais, mas se prepararam a estar com o noivo, a estar junto à noiva, a estar neste casamento. Então a gente colocaria a princípio o seguinte: a noiva, a gente sabe que é a igreja, né, isso é incontestável. A noiva é a igreja de Cristo, lavada, remida, santificada, preparada, adornada, pronta para o encontro com o Senhor. Mas a gente não pode colocar aqui nesta parábola e dizer que essas 10 virgens são, a princípio, a noiva. Elas juntas representam. A ideia não é essa. A ideia é que a noiva representa todos os servos santos, crentes, lavados, como eu já disse, todos aqueles que foram convidados, né, aqueles que, perdão, melhor dizendo, aqueles que estão prontos a casar-se com o noivo, a se entregar a ele por completo. E ali houve essa entrega, então a noiva de Cristo é a igreja. Mas essas 10 virgens, elas apontam mais para o interior das pessoas que compõem a igreja. Então, ela trabalha a nossa individualidade, a nossa questão de maneira individual. Então, se você juntar tudo, todo mundo junto, forma a noiva. Os crentes ao redor do mundo juntos formam, ao longo dos séculos, ao longo do tempo, a noiva do Cordeiro, ok? Mas essa noiva, ela só é tida como noiva na totalidade, a igreja de maneira universal, todos juntos. Mas há também uma individualidade nas pessoas, né? A gente compõe a igreja todos juntos, mas há também uma individualidade, nós como pessoas, como seres humanos. Então, como está a nossa preparação? Como nós estamos como ser humano? Então, essas 10 virgens apontam para isso aqui, tá? Para nós de maneira individual, né? Não a igreja por completo, mas a cada membro que compõe a igreja, né? A cada um dos santos ao redor do mundo. Então, eu queria que você olhasse comigo para essa parábola a princípio dessa maneira, porque essa é a interpretação, nossa maneira individual. Então vamos lá, Jesus ele vai dizer o seguinte, que essas 10 virgens, elas tomaram suas lâmpadas e saíram em encontro do esposo, ok? Olha que coisa interessante, elas tomam as suas lâmpadas e saem ao encontro do esposo. É interessante que Jesus ele está agora narrando a questão com uma totalidade, ele está dando para nós a ideia, para que a gente compreenda o pano de fundo da parábola que ele vai contar. Okay? Mas aí ele começa a trazer os pormenores desse encontro com o esposo, o que aconteceria, o que essas virgens fariam ou deixariam de fazer para o encontro com esse noivo, o encontro com esse esposo. Vamos dar uma olhada nisso aqui, então. Então, o verso 2 vai dizer, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Então ele já resume aqui, antes dele falar, antes de Jesus contar o erro delas, antes de Jesus narrar para nós aonde é que essas prudentes acertaram e por conseguinte onde as loucas erraram, ele já vai dizer para nós, ele já vai antecipar a nós a divisão que havia entre elas, ou seja, 5 delas eram loucas, né, ele vai dizer, e 5 prudentes. A ordem seria, a princípio, 5 eram prudentes e 5 loucas, ok? Aí Jesus começa a dizer para a gente no verso 3, amados, olha, perceba aí, ele vai começar falando, a princípio, das loucas. Ele vai dizer por quê, né? Ele vai dizer, as loucas, verso 3, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Aqui ele começa a dizer o motivo pelo qual nós consideramos, ou né, nós devemos considerar o que ele usou, né? Eu colocaria aí, por que ele chamou essas virgens de loucas, ok? O critério utilizado por Jesus para dizer que essas mulheres eram loucas, essas virgens, é porque elas não levaram consigo azeite. Mas olha o verso 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então ele vai dizer para a gente o seguinte,
a princípio, ele já começa a descrever, né, a situação, a posição delas, e junto a isso ele vai mostrar o divisor de águas da história, ou seja, que é o fato de se levar ou não azeite, de se ter ou não reserva de azeite. Vamos continuar. Vou estar lendo aqui, devido ao tempo, está corrido, então eu vou estar lendo aqui algumas partes da parábola e a gente já vai fazendo algum comentário, colocando, explicando alguma coisa para que você possa utilizar aí na sua aula com os seus alunos. Vamos lá, então, vamos continuar, verso 5. Ele vai dizer, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Olha que coisa tremenda. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai a vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele, respondendo, disse, em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amados, a gente está percebendo aqui, então, quais seriam os pontos a ser trabalhados nessa parábola. A princípio, eu queria, antes mesmo de fazer esse comentário agora, versículo a versículo, a gente vai fazer bem breve aí, mas analisar alguns pontos com vocês. A gente sabe que esta é uma parábola de cunho escatológico. A gente compreende que ela aponta de maneira expressiva, né, para a vinda, para o retorno de Jesus. Ele já veio, comprou um povo aqui nessa terra, deu a este povo o nome de igreja, foi para o Pai, o Espírito Santo de Deus veio, e nasce a igreja. Atos 2, o dia de Pentecostes, no dia da festa de Pentecostes, nasce ali a igreja, essa obra linda, gloriosa e maravilhosa. E Cristo havia dito que estaria conosco, com a igreja, até a consumação dos séculos. E é interessante que ele agora também prometeu retornar, né? João 14, diversos textos ali, Tessalonicenses, Paulo foca isso. Então ele prometeu retornar, vir, né? Voltar a este mundo para buscar o teu povo. E nós aguardamos, nós ansiamos esse dia com grande expectativa. Né? O dia do arrebatamento da igreja, o dia em que Jesus virá buscar o teu povo. Mas é interessante nós analisarmos algumas coisas. Uma vez que ele está contando esta parábola para os judeus da sua época, pessoas que estavam ouvindo ele, é bom que a gente também faça o que nós chamamos, dentro da linha da hermenêutica, né, que é a linha da ciência que trabalha a interpretação, o que nós chamamos de contexto imediato. Há um contexto imediato nesta parábola que não pode, de maneira alguma, passar-nos por desapercebido. Precisamos entender isso. E que contexto seria esse? Qual o contexto desta parábola? É que ele está contando para os judeus, e a gente pode entender também aqui dentro, que ele estava falando não só da sua segunda vinda, ou seja, do arrebatamento, mas ele falava também desta primeira vinda. E é interessante que a ideia aqui é que deveria se haver uma preparação. Um grupo deveria estar preparado para essa primeira vinda. E esse grupo, a princípio, eram os judeus. A nação chamada pelo Senhor, erguida através de Abraão, que por conseguinte tornara-se Abraão. Então a nação, a qual for erguida através de Abraão, por conseguinte Isaac, Jacó, passou ali as demais tribos, os filhos de Jacó, e tornou-se Israel, este povo, esta nação, deveria estar aguardando. Deveria ter nessa nação uma reserva de azeite, ou seja, uma preparação. Eles deveriam estar prontos, com suas lâmpadas acesas, para recebê-lo, para a sua chegada. Porém, quando ele chegou, Israel comportou-se, a princípio, como as virgens nécias, as virgens loucas. Israel não estava pronto para a sua chegada. Israel não compreendeu, essa nação, a princípio, não entendeu que o noivo, o esposo, o aguardado Messias, o tão sonhado, desejado das nações, já havia chegado, e eles então não atentaram para isso. O que aconteceu? A porta fechou-se
para, em certo sentido, né, para Israel, e eles não compreenderam isso, porque Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, ou seja, os judeus. Então a porta abriu-se para os prudentes, para aqueles que receberam. Né? João 1, 11, mas a todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. A gente vê em seguida ali. O que é interessante a gente entender isso? Então, a princípio, a gente vai trabalhar, é lógico, a gente trabalha isso, essa questão da igreja, do arrebatamento, glória a Deus, por isso. Mas é preciso compreender o contexto imediato ali. Ele não está falando isso especificamente só para os discípulos, há pessoas que estão ali ao redor de Jesus, okay? Quando ele está citando, tratando esse ponto, trabalhando essa linha. Okay? É claro que na parábola anterior nós vimos isso, a partir de Mateus 24, a gente viu uma questão, e também houve uma ligação com Lucas 12, e Pedro perguntou, Senhor, essas parábolas que nos conta, são para nós ou são para os outros, os demais? E Jesus agora vai responder a Pedro com a parábola anterior da lição passada. É só você assistir aí, né? O link vai estar na descrição, você pode estar tendo acesso ao nosso material e vendo as parábolas anteriores, os estudos anteriores. Mas a gente precisa entender que Jesus está falando para os discípulos que, a princípio, são descendentes, né, de Abraão também, filhos de Abraão, ou seja, faziam parte daquela nação, a maneira errônea como os judeus não receberam. Mas voltando aqui, vamos falar do arrebatamento, não vou esticar muito esse vídeo, não. Okay? Vamos lá. Então, o contexto que a gente coloca aqui, o remoto, ou seja, as referências que a Bíblia nos mostra acerca desse ponto. Então, a gente vai perceber o seguinte, como eu já disse, as 10 virgens não podem ser comparadas com a igreja, mas os cristãos, ao longo dos anos, de maneira individual, tá? O nosso proceder, nosso comportamento, a pessoa em si, individualmente, você aí, eu aqui, ok? Fala disso. Então, Jesus vai dizer o seguinte, verso 2, voltando aqui, fazendo um comentário, versículo a versículo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então Jesus ele já antecipa, dizendo que 5 eram prudentes, havia prudência em 5 delas. E nas demais, nas 5 restantes, havia loucura, elas eram nécias, né, insensatas, havia insensatez nela. Então a primeira coisa que ele quer nos dizer aqui é que, pegando por esse ponto da igreja, é que ao longo do tempo, tem se levantado e se levantou, e eu creio que se levantará até o dia da sua vida, pessoas que o servem, ergueram as mãos, aceitaram como seu salvador, mas o procedimento dessas pessoas, né, que assim o aguardam, né, como nós o aguardamos, o Maranata, né, ora vem Senhor Jesus, glória a Deus, mas é interessante que a gente o aguarda, mas o nosso procedimento nem sempre é o mesmo. Ou seja, nem todas as pessoas que dizem hoje estar aguardando Jesus são prudentes, não está havendo da parte de todos prudência nesse aguardar o Senhor Jesus. Muitos estão agindo, um certo grupo está agindo com loucura. E aqui eu queria já trabalhar um ponto com vocês, gente. Esta parábola não é uma parábola para se trazer dados estatísticos, tá? Tampouco dados numéricos. Por quê? Por que a gente precisa falar sobre isso? Porque há pessoas que interpretam errado isso. Eu já ouvi muitas pessoas dizer, eu até, no início da minha caminhada, eu havia aprendido, por assim dizer, dessa maneira, algumas pessoas, eu até pensava dessa forma, antes de ter um certo conhecimento teológico e conhecimento acerca desta parábola, que a princípio essa parábola simbolizava a igreja como um todo, as 10 virgens eram a igreja, coisa que eu a princípio eu não sabia, eu não tinha essa noção, pelo fato da noiva não estar presente de maneira clara, direta aqui, né? Ela simplesmente ela não é referendada, que ela não aparece, não é citada, melhor dizendo. Mas a ideia é o quê? É que alguns ensinam, né, que aqui representa toda a igreja e que a metade da igreja, alguns usam isso em dados numéricos, olha o erro, o perigo aqui. Ou seja, a igreja como 10 e 5, a metade da igreja hoje é prudente e a outra metade não é. Eu colocaria, vamos dar um exemplo aqui para ser prático. Se existir hoje 5 milhões, ou bilhões, melhor dizer, 5 bilhões de crentes no mundo. Então, 2 bilhões e meio vão ser salvos e a metade não. Eu passei alguns anos pensando nisso, porque eu aprendi dessa forma. E lendo, estudando, eu fui compreender que não é isso. Então, a gente precisa entender uma coisa a princípio. O que essa parábola não é? Primeiro, essa parábola não é a referência total da igreja, porque a igreja não aparece aqui de uma maneira clara. Ela, então, trabalha, utilizando as 10 virgens, os cristãos individualmente. Compreenda isso e aplique isso aí, professor, na sua aula, ok? E outra coisa que essa parábola não fala,
Ela não fala que a metade das pessoas que dizem ser cristãos hoje vão subir e que a outra metade vai ficar. Ou seja, que uma metade será arrebatada e que a outra metade, por igual, não será. A palavra não diz isso. Então, a gente não pode ensinar o que a palavra não diz. A ideia aqui, como eu já disse, é individual, então ela aponta para quê? Então, quando eu tenho 5 loucos e 5 prudentes, ela aponta para um indivíduo e 2 comportamentos que esse indivíduo pode adotar, ou seja, ok? Então eu, como servo do Senhor, aquele que aguarda o arrebatamento da igreja, aguarda a vinda do meu mestre, eu posso agir com prudência, posso ser essas, ou posso agir de maneira nécia, tá? Eu posso ser incoerente e agir como as virgens loucas, ok? Então isso é individual. Então você que me assiste aí nesse vídeo, você pode ser prudente ou não. Tá? Então cabe a gente fazer essa autoanálise e entender como é que nós estamos procedendo, como nós estamos aguardando essa vinda do Senhor. Continuando aqui, para a gente ser breve, fechando aqui. Vamos lá. E é o seguinte, as loucas tomando as suas... Verso 3, tá? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Aí eu vou ler o verso 4 e fecho os dois. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Aqui no verso 3 e verso 4, ele, como eu já disse anteriormente, ele nos mostra o divisor de águas, o diferencial entre elas. Então, a princípio, a gente percebe que elas eram idênticas. Todas elas eram virgens. Todas elas haviam sido convidadas. Todas elas estavam com suas vestes nupciais prontas. Todas elas estavam aguardando o noivo, né, o esposo. Todas elas estavam no mesmo lugar, por conseguinte, na mesma posição. Todas elas, o texto vai dizer lá na frente, eu já vou antecipar, tosquenejaram, ou seja, dormiram, né, enquanto o noivo não tardava, então elas dormiram. Todas. O procedimento foi basicamente o mesmo, mas, a princípio, o que chama a atenção é o que aconteceu antes deste dia. Olha que coisa interessante. Então o foco aqui não está... Jesus não está focando só o dia, ele está focando o que aconteceu anteriormente a esse dia. O que aconteceu? Enquanto elas se adornavam, né, se enfeitavam, preparavam, se vestiam, se banhavam, se perfumavam, se preparavam para ir para aquele momento, aquele dia, né, esperando. 5 delas tomaram cuidado que as restantes não tomaram. 5 delas, ao prepararem as lâmpadas, disseram, olha, vamos levar azeite aqui de reserva, porque não sabemos o momento em que o noivo vai chegar, vai que ele tarda, não sei. Então, 5 delas tomaram cuidado. Percebam que as 10, a gente vai entender, por ser algo individual, as 10 não se arrumaram juntos, estavam juntos no mesmo lugar, juntos, viviam juntos. Não eram 10 pessoas que estavam juntas, eram 10 pessoas distintas. Mas dessas 10 pessoas distintas, 5 decidiram tomar o mesmo posicionamento, que é guardar, preparar azeite. Elas pensaram antes, olha que coisa interessante. Então, quando elas receberam o convite, receberam esse convite lindo de estar nas bodas, e melhor ainda, além de estar nas bodas, serem damas de honra, né, e o nome já de dama de honra, olha que coisa tremenda, receberam essa honraria, elas se prepararam. E as demais, as outras 5, não se prepararam. Aí está o problema, tá, querido? Foca nisso aí. Ok, professor? Abençoe você que me ouve aí. Às vezes você não está tendo tempo de ir na escola bíblica, está assistindo essa aula também para aprender alguma coisa. Você que me ouve, foca nesse ponto. Para pensar nisso aí. Não foi, elas não se prepararam mais no dia ali, não. Elas já prepararam desde que foram convidadas. Não é só o vestido de dama de honra, de madrinha. Não é só os aromáticos, os cosméticos, esse processo todo que elas se preocuparam principalmente com azeite. Elas se preocuparam em que naquele momento as suas lâmpadas estivessem acesas. Isso a gente deve estar atento. A gente às vezes olha para o glamour da obra, aquela coisa linda, as festividades anuais, congressos e aquela coisa toda. Maravilha, amo. Prego em todos. É só convidar que eu estou, Glória, aí pregando e minha esposa comigo louvando. Mas a ideia principal é que elas se prepararam a princípio, não com o que elas estariam vestidas, né? Elas prepararam em ter o azeite. Do fato de que quando o noivo chegasse, elas estivessem prontas para atender, para cumprir conforme aquilo. Elas entenderam que receberam uma honraria muito grande, terem tido o privilégio de serem convidadas para as bodas e, junto às bodas,
desempenharem um papel importantíssimo, que eram ser damas de honra, madrinhas. Ok? O termo que você quiser usar aí, madrinha, dama de honra. Eu estou familiarizado com esse termo, madrinha, tá? É costume, a gente já vem com isso. Então, vamos continuar aqui então. Vamos lá. Então, as 5 se prepararam antes. E quando chegou o dia, estavam prontas. As demais não se prepararam antes. Quando chegou o dia, você já sabe bem a história, o desfecho dessa história terrível. Não estavam prontas. Verso 6. Verso 5 ainda. Vamos lá, verso 5. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Perceba algo interessante aqui. O texto vai dizer na Bíblia aqui que o esposo tardou. É interessante notarmos, com base na Epístola de Pedro e alguns outros textos, que esse tardar aqui é uma visão nossa, tá? Jesus está dando aqui é a visão das virgens, a visão humana da coisa. Para nós, seres humanos, crentes, salvos, lavados, aguardando a vinda do grande rei, Jesus, às vezes, para nós, é como se ele estivesse demorando. Né? A gente anseia, aqueles que o aguardam anseiam, assim como aqueles que nos antecederam também ansiavam com esse dia lindo, glorioso, o dia do arrebatamento, né? Na igreja. Oh, maravilha! Só de falar a gente já fica emocionado, impactado aqui com a presença de Deus. Então essas pessoas que vieram, que nos antecederam, vieram antes de nós, elas aguardaram, elas ansiaram por esse dia, né? E não o viram, tá? E eu preciso falar uma coisa interessante aqui. Gente, com base nisso aqui, deixa eu só abrir um parênteses aqui, rapidinho, já estou voltando para a parábola. Mas eu preciso dizer uma coisa que eu não podia esquecer, né? Eu já leciono sobre isso há anos, eu sempre falo com meus alunos a respeito disso, um cuidado que a gente deve tomar. Inclusive você que prega, eu tenho ouvido isso muito em ministrações, pregações, isso me preocupa. Algumas pessoas dizem o seguinte: Jesus vem para arrebatar a igreja, e a gente, com base em Tessalonicenses, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro e encontrar com o Senhor. E os vivos, nós, Jesus, Paulo diz, nós que estivermos vivos, porque eu creio que o arrebatamento é para agora, nós estivermos vivos, seremos, né, arrebatados juntamente com ele, encontrar com ele, nós seremos levados. Os mortos vão ressuscitar, os vivos estarão vivos, haverá um encontro e juntos marcharemos para as mansões celestiais. Ok? Só que alguns acabam dizendo o seguinte: quando a pessoa morre, supor, a pessoa estava esperando a Cristo, então ela morreu, então essa morte, naquele dia ali, o arrebatamento aconteceu para aquela pessoa. Gente, compreenda isso. O arrebatamento é um evento para trazer, o arrebatamento é um evento para trazer o quê? Vida para os mortos. Ok? Jesus vem e o morto é arrebatado, o morto é ressuscitado, haverá ressurreição. Ok? Haverá esse processo. Então, Jesus vem e o morto ali. Então eu não posso dizer que se alguém morrer, se eu morrer agora, eu já fui arrebatado. Não. Se eu morrer agora, eu ainda não fui arrebatado. Eu estaria aguardando, né, Cristo, e no dia da sua vinda, aí é que eu serei arrebatado, eu vou ressuscitar. Ok? A gente não pode dizer que quem morrer agora está indo para arrebatamento, não. Perigo, tá? Cuidado. Vamos ficar atento com isso aí. Ok? Vamos dar continuidade aqui então. Não podia deixar de falar sobre isso. Uma hora eu gravo um vídeo para explicar melhor esse ponto. Né? Vamos lá, vamos fechando aqui. Então, verso 5. O noivo tardou para elas, mas ele sabe o dia da vinda. Mas, professor, Jesus não disse que o dia da vinda ele não sabe, é só o Pai. E, gente, Jesus falou isso na sua condição humana, tá? Na sua posição ali, na obra que ele veio realizar. Mas ele é Deus, então como Deus, ele é onisciente, ele sabe o dia do seu retorno, o dia da sua vinda, ok? Então não se esqueça disso. Essa ideia do noivo tardando o esposo, tardando o noivo, para elas é para elas que ele demorar, mas ele veio na hora certa em que ele havia se programado. A programação do noivo estava correta. Tardando então o esposo, tosquenejaram, ou seja, dormiram todas, cochilaram. Olha o texto fazer, todas. E adormeceram. Então elas a princípio estavam ali pescando, cochilando, fechando o olho. E naquela visão, ele não vinha, o noivo não chegava, e elas acabaram dormindo. Todas adormeceram. Então, gente, é algo interessante. Isso aponta para a posição que elas estavam, todas aguardando e todas dormindo. Mas, à meia-noite, ou seja, numa hora inesperada, no momento em que elas não aguardavam, no momento em que elas ali seriam pegas de surpresa, no sentido do horário, tá? Mas não do fato de entrar, porque as prudentes estavam prontas. Ouviu-se um clamor, porque era comum, a gente sabe que naquele período de casamento,
um amigo do noivo, um amigo dele ali, era quem dizia, ei, aí vem o noivo, aí vem o esposo. Alguém ia no cortejo e gritava quando o noivo estava chegando para buscar a noiva. Esse processo de a chegada também, para alertar o povo ali que estava aguardando ele no local da festa, ok? No cortejo. Então, uma pessoa dentre os, às vezes era um convidado, às vezes era um padrinho do noivo, às vezes era o melhor amigo do noivo. Perceba isso lá em João, no Evangelho de João, quando fala de João Batista, capítulo 3. Então, para a gente não perder, não, a gente ganhar tempo, melhor dizendo, não estendeu muito o vídeo. Então, alguém dentre a multidão, um amigo do noivo, um padrinho, algo do tipo, dizia, aí vem o esposo. E olha que coisa interessante, verso 6. Saí-lhe ao encontro. Então, ele não viria ao encontro dessas virgens. O caminho seria, basicamente, o caminho, focando agora a cultura judaica, tá? A questão histórica. O caminho estaria escuro e elas iam até o esposo com suas lâmpadas, suas tochas acesas, fogo. Algumas traduções trazem a palavra candeia, lâmpada, e outras trazem tocha, mas não vamos entrar nesse detalhe aqui. Elas iam até ele com as suas lâmpadas acesas e elas iam clareando o caminho até a entrada da casa onde seria celebrada as bodas, tá? Então, essa voz disse, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então a gente pode colocar, como quem diz hoje, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos prepara. Então é o Espírito Santo que vai dizer, aí vem o esposo, o momento é chegado, igreja amada, adornada, pronta, esteja, lavada, preparada para o encontro com ele. Então, nesse momento ela saiu, verso 7. Então todas aquelas virgens se levantaram. Então todas estavam dormindo, todas estavam esperando, todas estavam com sono, todas tosquenejaram, todas dormiram, todas ouviram a voz daquele que dizia que havia um esposo, todas se levantaram e passaram a preparar as suas lâmpadas. O problema, a questão, gente, perceba que aí é que vai vir o diferencial, tá aqui na palavra de Deus. É no momento do preparo. E deixa eu já começar aqui. Ô irmão, será que nós estamos preparados para a vinda do Senhor? Como está a nossa preparação para esse dia lindo e abençoado? Estais vós preparados? Eu estou preparado, porque eu estou pregando para mim também. Eu não posso estar falando só para você. É bonito a gente ficar você, apontando o dedão, esquecer de mim. Será que eu estou preparado para o retorno, para a vinda de Jesus? Ô, glória. O fato de eu ser professor na linha teológica e tal, formação, o fato de eu ser pregador, né? Eu sou pregador itinerante, eu viajo, às vezes rodo e pregando. Só isso já me mantém preparado? O preparo, então, é ser um pregador, é ser um doutor, é ser um mestre, é ser alguém que está ali sentado, é ser alguém que participa de festividades, alguém que... É muito mais que isso. Perceba que essas mulheres, essas virgens loucas aqui, elas em momento algum pararam para pensar nesse fato tão importante, é um fato básico. Se eu vou para lá, eu não sei a hora em que o esposo vai chegar, eu tenho que estar preparado para o que der e vier, para o que acontecer. Então estejamos, amados, nós preparados. Estejamos nós preparados para isso. Sejamos atentos, tá? Sejamos ligados com isso. Ok? Vamos continuar, estou olhando aqui para o lado ali, que o meu relógio está ali dizendo, já são quase 38 minutos, eu tenho que ficar ligado aqui para não estender muito o vídeo. Então vamos lá. Então continuando aqui, olha. O segredo está aqui, ó. Todas elas levantaram para fazer a preparação das lâmpadas. Mas durante o preparo, o que aconteceu? Verso 8. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As loucas fizeram, ih, gente, o noivo está vindo aí. Já gritaram que ele vem, então perceba que ele não tinha chegado. A pessoa veio na frente, perceba isso, ela antecede. Ela vem à frente do esposo, ela vem no caminho na frente. Aí vem o esposo, prepara tudo aí que ele está chegando. Fica atento. É o que acontece às vezes nessas festas surpresas que a gente vai, né? A gente faz uma festa surpresa. Eu gosto muito disso, essas questões na igreja. A gente vai fazer uma festa de aniversário para alguém surpresa. Aí fica uma pessoa no meio do caminho, meio para interter o povo ali, meio para interter, perdão, uma pessoa que está vindo lá, está surpresa. Então ela liga, conversa e vem. E essa pessoa, ela é uma ponte. Ela conversa tanto com a pessoa que é um aniversariante, quanto conosco, que estamos aqui tudo fechadinho, escondidinho. Então a gente está conversando, está rindo, aquela coisa. E esperando ele chegar, a pessoa aniversariante. Já percebeu que é desse jeito? Aí, quem está no meio ali, que eu colocaria aqui com o Espírito Santo, conversa com o noivo, ó. Ou, perdão, né? Melhor dizendo, conversa com o aniversariante. Olha lá, ó, tal. Vamos lá, é assim, ó, vai ser ali, vamos lá, vamos pronto aí. Aí liga pra gente, ó, tá chegando, falta pouco, daqui a pouco, meia hora, é tanto, daqui a pouco tamo aí, ó, tamo aí não sei onde, tá? Aí quando vai chegando mais perto, ele fala, ô, gente, silêncio. Tá chegando, vai chegar, é agora. A gente sabe que festa de crente é uma benção. A gente apaga a luz, né, à noite, aquele bolo
Maravilhoso, docinho, aquele negócio todo, aquela torta abençoada, oh, Jesus, me empolguei aqui. Mas a questão é a seguinte, que a gente está lá preparando a festa, e a criançada, oh, glória, a criançada que é o negócio, aquele barulhão, quanto mais você fala, shh, silêncio, não faz barulho, quietinho, pronto, você prepara. E aí, quando a pessoa está chegando, a criançada começa a fazer barulho e rir, é uma maravilha só. E é interessante que o negócio é desse jeito, gente, no período aqui era dessa maneira. Então, a pessoa via antes do noivo, dizia, aí vem o noivo, prepara aí tudo aí. E essas virgens loucas fizeram o quê? Quando o noivo chegou, elas, ixi, agora? Ai, o que foi? Esquecemos de trazer azeite, reserva. A lâmpada vai apagar daqui a pouco, as nossas lâmpadas estão se apagando já, não vai dar. Faz o seguinte, olha o que elas vão dizer, meu Deus amado, dai-nos do vosso azeite, dá para nós dar? A hora que percebe que ela dá azeite para nós, dá. Tem gente que é assim, né? E vai ser desse dia, vai ser desse jeito. Quem não está preparado, quem não está esperando, quem não está se colocando de prontidão para receber a vinda de Jesus, vai dizer, dá. Mas vai ser difícil, o negócio vai ser complicado naquele dia. Então, uma coisa que eu aprendo aqui, deixa eu já aplicar isso aqui, gente. Tem coisas que a gente não pode deixar para a última hora. Não dá para protelar. Nós somos proteladores. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui, eu estou rindo muito aqui, eu gosto. Quem sabe eu estou falando para alguém nesse vídeo que está aí, ó. Vou esperar mais um tiquinho, esperar mais um pouquinho, ticadinho. Jesus, eu estou novo ainda, tem coisa para curtir, tem coisa para fazer, eu vou baladear, eu vou beber, eu vou curtir a vida, ainda tem umas tatuagens para fazer, os negócios aí, para experimentar. Cuidado. Ficai atento. Cuidado para a vinda do grande rei. Atentai, glória, para a vinda do Senhor. Não há tempo. O que essas virgens loucas perceberam aqui é que, além de elas não terem se preparado antes, também não haveria mais tempo para se prepararem. O noivo já estava às portas e não havia mais espaço para preparação. Eu ri, eu brinquei, eu falei, mas o negócio é sério. Você que está me ouvindo aí, quem sabe você está afastado dos caminhos. Eu quero aproveitar esse vídeo para lançar. Volta depressa. Você que ainda não tomou um posicionamento com Cristo, ergue a tua mão aí, querida, agora, entrega a tua vida para Ele, curva a tua cabeça aí, ora, se doa, se entrega para Ele. Se você anseia fazer isso numa igreja, se entrega agora e depois você procura aí, ainda hoje, uma igreja, não deixa nem para amanhã não, procura uma igreja que abra sábado, vai lá, em nome de Jesus, entrega a tua vida para Ele. Porque não haverá tempo depois, só haverá arrependimento, clamor, tristeza, lamúria, choro, dor, pranto. Se entregue para Jesus, porque não vai haver tempo depois. Vamos continuar. Glória, aleluia. Vamos lá. E as loucas disseram, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. A gente tem lâmpada aqui, mas daqui a pouco essa lâmpada não vai servir de nada, vai estar na mão, vai estar só enfeitando a mão. Porque o fogo principal, o pavio, o azeite, o combustível, está faltando. Quem sabe você está aí bonito, enfeitado, bonita, adornada. Não perde um culto, não perde uma festa. Canta, chora, é uma cigarra. Mas ainda não entendeu que o negócio é azeite, é preparação, é graça de Deus, é unção de Deus, é vida. Quem sabe você está aí bonito, canudo na mão, doutor, glória, teólogo, formado, reformado. Eu gosto da gente estudar, amo estudar. Minha vida se baseia nisso. Larguei muita coisa para me dedicar única e exclusivamente ao estudo da palavra de Deus. Mas tem que ter unção, tem que ter ousadia, intrepidez na palavra, direção, tem que ter joelho. Você que estuda muito, lê muito, dobra a cabeça perante um livro, passa também a botar a boca no pó, meu irmão. Jejum, consagração, leitura, azeite de Deus na vida, amém? Palavra e oração, oração e palavra, consagração. Glória! Mas as prudentes responderam, houve uma resposta das prudentes aí, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ou seja, se a gente der para vocês o que a gente tem, vai faltar para nós. Eu entendo que a unção é intransferível. Professor Fernando Aquino, há casos em que Deus mandou homens como Moisés, passada a unção que tinha para ele, Elias passou para ele dizer, chamado, ministério, a gente até transfere. Eu posso deixar, partir e deixar essa missão que eu tenho com Deus, mas a unção de Deus está na sua vida.
Aquilo que Deus lhe mandou fazer, você não pode passar para outra pessoa, é seu, ok? Porque vai faltar para você. Oh, glória! Mas as prudentes responderam, já disse, dizendo, não seja acaso que falte a nós e a vós. Verso 9, tá? Ide. Aqui é um imperativo. Vai, é uma ordem. Vão antes aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram, com elas boas, e fechou-se a porta. Gente, deixa eu fechar esse vídeo já, eu acho que eu falei que ia ser pequeno, acabou sendo extenso, peço até perdão a princípio. Mas o tema é bom, a gente acaba tendo que desenvolver muita coisa. Essa parte aqui eu deixei para agora. Né? A gente fala essa questão do tendo ido comprá-la, verso 10, essa questão ligada à interpretação do que seria o azeite. A gente sabe, a princípio, que boa parte dos comentaristas, dos estudiosos, compreendem que o azeite aqui, e até aplicam, aponta para o Espírito Santo. O que eu quero dizer é o seguinte, não é dizer o que é, não dizer o que não é. É só dizer para você que nem todos concordam em dizer que aqui é o Espírito Santo. Os que concordam em dizer que é o Espírito Santo utilizam o fato de que ele é o azeite aqui é o combustível, o Espírito Santo realmente é. É ele que nos mantém firmes, nos mantém de pé, é ele que nos prepara para a vinda, para a chegada. Sem ele, nós não conseguiríamos aguardar a vinda de Jesus. Sem ele, nós nem estaríamos hoje na presença do Senhor. Devido aos nossos pecados, nossa natureza pecaminosa nos puxa, nos arrasta para uma vida pecaminosa, ok? Mas a ideia é o seguinte, é que nem todos concordam. Alguns acabam dizendo que não é. Então, os que concordam dizem que o Espírito Santo, pelo sentido de ser o azeite o combustível, ser o azeite a pureza, ser o azeite aquilo que nos mantém prontos a aguardar quando Jesus chegar, e toda essa questão, porque o Espírito Santo, e além disso, há textos e textos e textos que nos mostram e nos referendam o Espírito Santo como sendo o azeite, ok? A questão aqui particular seria esse texto. Então, eu quero dizer que uma boa parte, concorda que o azeite aqui aponta para o Espírito Santo, ok? Mas uma outra parte não concorda. Por quê? Uma outra parte vai dizer o seguinte, esses pontos, essas coisas que é ligada ao azeite. Uma delas é que se fala da igreja, então como é que, sendo o azeite Espírito Santo, como é que é a igreja, no sentido, tá gente, como eu falei, individual, hein? Não pode colocar aqui a noiva não. Elas são, já falei isso aqui, eu acho que eu já até expliquei, não precisa estar dando um detalhe. Mas a ideia é que se somos nós que é individual, como é que uma pessoa que está aguardando a vinda de Jesus não tem o Espírito Santo? Aceitou ele, está com ele, não tem o Espírito Santo, está aguardando a vinda. Como é que é uma virgem e não tem... Então, uns falam que o primeiro ponto seria esse, entender que não pode ser o Espírito Santo pelo fato de ser alguém que aguarda a vinda do noivo. Segundo é o fato de que quando acaba o azeite, as prudentes falam o seguinte, ide, né, a gente vai ver aqui, o verso 9, ide antes, deixa eu segurar aqui a Bíblia, ide antes aos que o vendem, comprai para vós. Então, outros alegam que não pode ser o Espírito Santo, que o Espírito Santo não se vende. Por conseguinte, não se compra. Então, ele não pode vender o Espírito. O Espírito Santo não é comprado a dinheiro, não é nada, não é mérito. Eu não posso ter o Espírito Santo por méritos meus. Não há nada em mim que compre essa unção. Então, quem acredita que não, vai utilizar esse ponto, tá? Que o Espírito Santo a gente não pode ir comprar, porque também não é um lugar que se venda o Espírito Santo. O Espírito Santo não se vende. Outra coisa é o fato do Espírito Santo também não se dividir, tá? Então, olha que coisa interessante. E outro fato também é o verso 11, para as pessoas que não creem que é o Espírito Santo. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor. Então elas foram até o lugar, dá-se a entender que elas conseguiram comprar e voltaram, mas chegaram atrasadas. Então, como é que a pessoa chegou atrasada não foi, e tem também o Espírito Santo? Então, a visão é essa. O que eu quero falar é o seguinte, é que nem todo mundo concorda que o azeite aqui é o Espírito Santo. Há quem concorde, há quem discorde. Então, você precisa trabalhar isso aí. Apresente isso, deixe com os seus alunos aí, professor, possam discutir isso, e você, defendendo a sua linha, a sua tese bíblica, você agora explica para eles o que seria, tá? Ok? Então o ponto é esse. É deixar que eles compreendam isso, que nem todo mundo concorda com isso. É claro que a gente não pode deixar que a aula torne uma confusão. Aquela, não é. Use os textos que mostram o que é e aponta ali todo o processo. Trabalhe a Bíblia para dizer em que ponto aqui é o Espírito Santo e explique aos seus alunos que a gente não pode também pegar os elementos e dizer que tudo que se refere aos elementos aponta exclusivamente para o símbolo que a gente quer citar, como o Espírito Santo, uma pessoa do Pai. Então, às vezes, o elemento ali é a pessoa, mas nem todas as circunstâncias ao redor do elemento apontam para a circunstância ligada à pessoa, que no caso aqui, o Espírito Santo, ok? Então, aplique e explique isso aí. Vamos lá, fechando. Glória a Deus, ó. Quase 50 minutos ali, ó. Me perdoa. Vamos embora. Aleluia.
Então, verso 11, a gente já falou, né? E depois, verso 10 ainda, elas foram comprar, então as que estavam preparadas entraram. Isso aqui já está bem explicado para as bodas. Aí fechou a porta. Uma vez que a porta é fechada, entenda isso, gente. Graça. Para você que eu falei que lancei o convite para retornar, essa porta será fechada. Entrai pela porta, porfiai, pois, por entrar pela porta estreita. Agora, querido. Aceita Jesus agora. Deixa eu falar de novo, tem que insistir aqui. É a oportunidade que Deus está me dando. Se entrega para Jesus. Não perca o acontecimento desse momento lindo. Não perca essa. Não colocaria só a glória, né? Como Paulo citou aqui. Essa glória que nós há de ser revelada. Mas não perca essa oportunidade ímpar de estar para sempre com o Senhor. Não há nada melhor. Verso 11, 12 eu fecho. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Até chamaram de Senhor. Perceba aí. Kurios ou Kyrios no grego. Senhor, abre-nos a porta. Só havia uma porta. Só uma porta. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Quem passar por mim, melhor dizendo, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Oh, que coisa linda. A porta vai fechar. Meu Deus. Verso 12. E ele, quem? O esposo. O noivo. Perceba que não é o mestre-sala, perceba que não são o noivo. E ele respondendo disse: em verdade, vos digo que não vos conheço. Meu Deus. É triste passar a vida servindo ao Senhor e ouvir ele dizer: não vos conheço. Apartai de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o diabo. Seus olhos, meu Deus, terrível. Oh, glória. O gostoso é ouvir: vinde benditos de meu Pai, para o gozo que vos está preparado. Nós possamos ouvir isso, amados. Entendendo, ainda dentro da individualidade, Mateus 7. Nem todos que me diz, Jesus disse, Senhor, Senhor, entrarão aqui, ó. Aqui, ó. O cumprimento aqui. Entrarão. Elas não entraram. E elas disseram o que aqui? Gente, perceba isso. Verso 11. Senhor, Senhor. É o que Jesus falou em Mateus 7. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor. O que elas disseram? Senhor, Senhor. Entrarão. Elas entraram? Não. Porfiemos. Cuidemos. Atentemos a esse fato. Oh, glória. Verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amados, que nós possamos vigiar em nome de Jesus, meu Deus. Eu encerro aqui esse vídeo, como eu havia dito que ia ser um vídeo pequeno, acabou não sendo, o tema é maravilhoso. Ainda tem muita coisa para ser dito aqui a esse respeito. E até lanço convite, meu amado, para você aí aproveitar. De repente você precisa de uma oração, alguma coisa. Entre em contato conosco, eles estão à disposição, minha família e eu, nosso ministério é um ministério familiar. Minha esposa e eu trabalhamos, lidamos com famílias, que eu entendo que a base é a família. Então você está passando por uma dificuldade, contate-nos. Você também aí está, não que esteja aproveitando que seja aqui, mas uma pregação, ministração, a gente prega, viaja por aí, faz a obra de Deus. Eu sou pregador itinerante, né? Uma pessoa que vive hoje para a obra. Eu nem vou dizer para você que eu vivo da obra, eu vivo para a obra. Deus tem nos alertado já há uns anos. Estou para fazer 4 anos já na itinerância, 3 anos e pouco, estamos aí pronto para a obra. Então a gente ministra encontros de casais, palestras, a gente pode estar orando por você, o que você precisar, tá? Então a gente está aqui à disposição. Seminários, ouvintes teológicos, escola bíblica dominical, entre em contato conosco. Mas eu quero direcionar a palavra a você, que eu disse agora a princípio. Não perca essa oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Façamos como as virgens prudentes, o momento é esse, é agora. Não dá para se preparar depois. 2 coisas eu quero deixar aqui que eu já falei e fecho agora. Tem coisa que não dá para deixar para a última hora. Ok? Tem que ser agora. O dia do Senhor está chegando. Se entregue a Ele. Outra coisa. Tem coisa que não dá para pedir emprestado, meu irmão. Então, por favor, não conte que essa pessoa está do seu lado aí agora, não. Que você vai ser salvo pelo fato de ser esposo dela, esposa dele, filho dela, filho dele, irmão dele, parente. Não conte com isso. É de maneira individual. Você tem a sua obrigação para com Deus, eu tenho a minha. E a minha obrigação é cuidar da minha vida espiritual também. Não só da minha vida particular, mas também espiritual, nesse sentido, tá? Não secularmente falando, mas espiritual. Cuidar da minha família, minha casa, ok?
Então o que eu tenho feito é isso, cuidar da minha esposa, do meu filho, da minha casa. Que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus, amém. Dê uma oportunidade santa. Medite neste livro, medite nesta palavra. Entregue a tua vida para Jesus. E eu estou à disposição. O telefone, eu não vou poder estar, como eu não vou editar, não vou estar colocando, como eu costumo colocar no vídeo. Mas eu vou colocar na descrição aí para você o telefone. Nosso contato, tá? Contate-nos para que a gente possa estar aí indo à sua igreja. Amém? Para junto nós adorarmos ao Senhor. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.